Começar a gravar. Bom dia, vamos dar continuidade nas aulas de literatura, com óculos torto, né? Tem jeito. Eu não enxergo. Nossa atividade, ontem eu mandei no Clipe Escola, uma atividade que vocês vão me enviar até o último dia, o prazo limite do último dia de atividade. Eu acho que é dia 17, não tenho muita certeza, tem que olhar no calendário. Mas vocês vão enviar essa atividade, que é a resenha crítica. Eu mandei junto com o agendamento da aula hoje, até uma videoaula explicando o que é resenha crítica. Você pode estar dando uma olhadinha ali antes de montar o seu texto. O que é resenha crítica? Vamos primeiro ver a questão do que é a resenha crítica para a gente fazer o exercício sobre o livro Dom Casmurro. Vocês vão fazer. O objetivo da resenha crítica é de atrair a pessoa para ler aquele livro ou para assistir aquele filme que foi resenhado, para assistir aquela peça de teatro que foi resenhada. Então, o objetivo da resenha crítica é atrair a pessoa a ler o texto. No nosso caso aqui da obra Dom Casmurro, tá? Vocês vão fazer um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, fazendo um resumo da obra, né? Como se fosse um resumo da obra, só que é uma resenha crítica. Que resumo é esse? O que tem que conter aí? A gente não fala o final para não ficar sem graça, senão a gente não vai atrair a pessoa a assistir ou a ler o livro, ou assistir ao filme. A gente, na conclusão, deixa uma reflexão para a pessoa que vai construir o final da obra, tá? Então, a conclusão é uma reflexão, levar a pessoa a refletir. Que mais que a gente pode abordar aí? Vocês vão abordar o cenário, onde ocorreu, a localidade que ocorreu, como ocorreu, da forma que ocorreu, as personagens, como foi a atuação desses personagens, tá? Como foi a atitude em relação a determinado ponto. Então, vão caracterizar esse período, essa situação, caracterizar o enredo. Você vai dar a sua opinião, aí que vem a questão da crítica, positiva ou negativa em relação aos fatos, tá? Deu para entender? Resenha crítica? É isso aí que vocês vão fazer a respeito do livro. Ah, Flávio, eu não tenho livro. Por a gente estar vivendo nesse momento aí de isolamento, nesse momento, então, eu darei a liberdade de vocês estarem baixando o livro na internet, de estar vendo resumos da obra na internet, para montar o seu texto, a sua resenha crítica. Porque quem não tem o livro, através de resumos na internet, vocês vão fazer comentários a respeito da obra, tá? Então, vamos agora. Essa é a atividade que será feita e enviada para mim valendo nota, que na verdade eu ia dar como uma questão da prova isso, mas depois eu resolvi mudar. Vamos lá. Dom Casmurro. Vou falar um pouquinho do resumo da obra de Dom Casmurro. Quem não leu vai saber do que se trata. E quem leu vai visualizar aí. Uma obra de Machado de Assis, publicado pela primeira vez em 1899. É uma das grandes obras de Machado de Assis, porque ele confirma o olhar certeiro e crítico que o autor tinha sobre toda a sociedade brasileira. Aí nós encontramos a temática do ciúme, provoca polêmicas com uma das principais personagens femininas da literatura brasileira, que é a Capitu. Então, a temática aí dessa obra, desse texto, é o ciúme, envolvendo a personagem Capitu. Vamos para o resumo da obra.
O romance inicia numa situação posterior aos seus acontecimentos. Bento Santiago, que é um homem de idade, conta ao leitor como recebeu a alcunha de Dom Casmurro. A expressão foi inventada pelo jovem poeta, que tentara ler para ele no trem alguns de seus versos. Bento cochilara durante a leitura. O rapaz ficou chateado e começou a chamá-lo daquela forma. O narrador inicia, então, o projeto de rememorar a sua existência. Ele vai reviver, né, a existência. O que ele chama de atar as duas pontas da vida. O leitor é apresentado à infância de Bentinho. Então, nós somos apresentados lá na infância de Bentinho, quando ele vivia com sua família num casarão na rua Matacavalos. O primeiro fato relevante que é narrado é também o primeiro motivo de preocupação. Bentinho escuta uma conversa entre José Dias e Dona Glória. Ele pretende mandá-lo ao seminário, no cumprimento de uma promessa feita pouco antes do seu nascimento. A mãe, que já tinha perdido um filho, prometera que o seu segundo filho nascesse homem, ela faria dele padre. Então, na conversa que Dona Glória soubera da amizade estreita entre o menino e a filha de Pádua Capitolina, Bentinho fica furioso com José Dias, que o denunciara. Expôs a situação a Capitu. A menina ouve tudo com atenção e começa a arquitetar uma maneira de Bentinho escapar do seminário. Então, ali eles estavam pensando numa forma de Bentinho não seguir o seminário. Mas todos os planos fracassavam. Então, o garoto vai para o seminário, antes de partir, dá um beijo em Capitu. E ainda promete que se casaria com ela. No seminário, então ele vai para o seminário, Bentinho conhece Ezequiel. Ele conhece Ezequiel lá. Ezequiel de Souza Escobar. E se retorna o seu melhor amigo. Em uma visita à família, Bentinho leva Escobar e Capitu o conhece. Enquanto Bentinho estuda para padre, Capitu vai estreitando as relações com Dona Glória e passa a ver com bons olhos a relação do filho com Capitu. Dona Glória ainda não sabe como resolver o problema da promessa e pensa consultar o Papa, porque ela tinha prometido que ele ia virar padre, e ela agora está vendo a relação dos dois, né? Escobar é quem encontra a solução para a mãe. Em desespero, né? Aí a mãe, em desespero, promete a Deus um sacerdote que não precisava necessariamente ser Bentinho. Por isso, no lugar dele, um escravo é enviado ao seminário e ordena-se padre. Então, é enviado um escravo para se tornar padre no lugar de Bentinho. Bentinho vai estudar direito no Largo de São Francisco, em São Paulo. Quando ele concluiu seus estudos, ele volta, né? Torna-se o doutor Bento de Albuquerque Santiago. Aí ocorre o casamento entre Bentinho e Capitu. Escobar, por outro lado, ele casa com Sancha, uma antiga amiga de Capitu na escola. Capitu e Bentinho formam um duo afinadíssimo, um casal afinado. Essa felicidade começa a ser ameaçada com a demora do casal ter um filho. Então, eles começam a entrar em atrito, né? Porque não tem um filho, começam a entrar em atrito. Escobar e Sancha já não encontram a mesma dificuldade. Eles têm uma bela menina e nomeia a menina de Capitolina. Depois de alguns anos, Capitu tem um filho. E o casal pode retribuir a homenagem
que Escobar e Sancha havia prestado, né? Porque Capitolina, né, de Capitu. Aí batiza o filho com o nome de Ezequiel. Os casais passam a conviver intensamente. Amizade. Bento vê uma semelhança terrível entre o pequeno Ezequiel e o amigo Escobar. Bentinho, que é casado com Capitu, começa a achar que Ezequiel é parecido com Escobar. Numa de suas aventuras na praia, o personagem era excelente narrador. Ele morre afogado. Bento enxerga no filho, Bentinho, né? Enxerga no filho, no Ezequiel, a figura idêntica do amigo falecido, do Escobar. E ele alega, ele se convence que ele foi traído pela mulher. Então, Bentinho fica convencido que ele foi traído por Capitu. Resolve se suicidar, tomando uma xícara de café envenenado. Quando Ezequiel entra no escritório, ele decide matar a criança, mas desiste no último momento. Diz ao garoto que não é seu pai. Capitu escuta tudo e fica se lamentando pelo ciúme de Bentinho, que, segundo ela, foi despertado por uma causalidade, uma simples semelhança que o menino tinha com Escobar. Eles começam a discutir, muitas discussões, aí já a felicidade não permeia mais naquela família, só problemas. Então eles se decidem separar. Arrumam uma viagem para a Europa com o intuito de encobrir essa situação, porque naquela época ia levantar muita polêmica. O protagonista, quer dizer, Bentinho, ele volta sozinho para o Brasil. Pouco a pouco, o amargo Dom Casmurro. Capitu, ela morre lá no exterior e Ezequiel tenta reatar as relações com o pai. Mas as semelhanças externas com Escobar faz que Bento Santiago rejeite novamente. Então, o pai rejeita o filho a todo momento. O destino de Ezequiel é infeliz. Ele morre de febre tifoide durante uma pesquisa arqueológica em Jerusalém. Triste e nostálgico, né? O narrador constrói uma casa que imita a casa de infância na rua de Matacavalos. O próprio livro é uma tentativa de recuperar o sentido da vida no fim, porque o narrador parece menosprezar um pouco a própria criação. Convence de que o melhor a fazer agora é escrever uma obra sobre a história dos subúrbios. Então, basicamente, é isso que acontece em Dom Casmurro. Capitu e Bentinho são apaixonados, mas a mãe de Bentinho perde um filho e faz uma promessa de que se tivesse um filho homem, ele seria padre. Então ela encaminha para seminário, mas depois fica convencida através de Capitu que ele não deve seguir o seminário. E eles tinham um casal de amigos, né, que é o Escobar, e eles casam também, tem uma filha, que aí chama Capitolina, em homenagem a Capitu. E quando, depois de muito tempo, o Bentinho e a Capitu com vários problemas, porque tem dificuldade de ter um filho, depois, lá na frente, eles conseguem ter um filho menino, e também em homenagem, dá o nome de Ezequiel. Depois, muito tempo depois, Bentinho acha Ezequiel parecidíssimo com Escobar e começa a divergência familiar, a não reinar mais a paz naquela família. Nós temos aí a questão da desconfiança, da traição de Capitu com o Ezequiel, com o Escobar, desculpa, o Escobar, Ezequiel era o filho, né?
Escobar morre. E Capitu vai para o pai, rejeita o Ezequiel, né? Bentinho rejeita Ezequiel. E eles se separam, mas vão embora do Brasil para manter as aparências. Depois ele volta para o Brasil e nega o seu filho, né? O filho, né? Ele nega o seu filho. E aí é a questão: Capitu traiu ou não traiu Bentinho com Escobar? Né? Essa é a temática da obra, a questão de ciúme. E aí fica essa pergunta no ar, a reflexão que é gerada para cada um. Então, os personagens participantes dessa obra é Bentinho, que é o Bento Santiago, que ele, além de personagem, ele é narrador, né? Que conta suas memórias, vai lá, conta sua infância. Ele é membro da elite carioca do século XIX. Capitu Capitolina é o grande amor de Bentinho. É pobre, mas independente e avançada. Escobar é o melhor amigo de Bentinho. Conheceu quando estudaram seminário juntos. Dona Sancha é a mulher de Escobar, ex-colega de colégio de Capitu. Dona Glória é a mãe de Bentinho, adora o filho e é muito religiosa. Quer que o garoto se ordene padre para cumprir a promessa que ela fez. José Dias vive de favores na casa de Dona Glória, é um suposto médico, que tem por hábito de agradar proprietários da casa. Tio Cosme era o irmão de Dona Glória, viúva e advogado. A prima Justina era prima de Dona Glória. Segundo o narrador, ela não tinha travas na língua. Pedro Albuquerque Santiago era o pai de Bentinho. Faleceu quando o filho era muito pequeno. Senhor Pádua e Dona Fortunata, que eram os pais de Capitu, que viam no possível casamento da filha com Bentinho uma possibilidade de ascensão social. Ezequiel, que era o filho de Capitu, sobre o qual o narrador sustenta forte dúvida quanto à paternidade. O garoto tinha grande semelhança física com Escobar. Então, esses são os personagens, né, da obra, caracterizados. Dei uma visão geral da obra, né, do livro de Machado de Assis, Dom Casmurro. Fica aí a questão, né, Capitu traiu ou não traiu Bentinho, é a reflexão a fazermos. E isso vocês podem estar procurando, lendo o livro, vendo o resumo, para fazer a resenha crítica da obra. Aí vocês vão colocar a história da obra, o que aconteceu, vai ver se concorda ou discorda com a atuação dos personagens, com o cenário, com a época, colocar sua opinião e, na conclusão, deixar uma reflexão. Essa atividade que precisa ser enviada. Na próxima semana, eu não vou pedir atividade de redação, porque nós já concluímos o livro. Como literatura ainda tem bastante exercício para fazer, no dia que for atividade de redação, eu vou colocar atividade de literatura, ok? Então, nós teremos só atividade de literatura da minha parte semana que vem, e não de redação. Tudo bem? Alguma pergunta, Igor, a respeito da obra? Deu para dar uma visão do que aconteceu, do que o livro fala? Alguma pergunta em relação à matéria? Não, tô tranquilo. Então, a gente vai encerrar aqui e até a próxima aula, ok? Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, tá bom? Fique com Deus. Você também. Até logo.